Plus Ultra, queridos ouvintes Plus Ultra, Deus abençoe, Deus abençoe. Estamos aqui para mais um programa para falar de figuras históricas do Brasil que foram nacionalistas e que são muito pouco conhecidas e que, justamente porque a direita brasileira é um bando de retardado mental que não consegue abrir a porra de um livro para procurar figura que eles gostem, né? Então tem que chegar um Jorge aleatório de net pra fazer vídeo pra eles. Enfim, compartilha esse vídeo, compartilha aí nos grupos de Telegram, de Twitter, que vocês têm pra chegar a 1000 visualizações, igual o último vídeo. Se chegar a 1000, eu faço o próximo. Vou fazer sobre a conquista do Acre, que é uma história bacana. Inclusive é muito bom que eu tenha feito esse vídeo agora, porque o Lorde Supremo ele já fez o vídeo sobre a Legião Mineira. Então vai ser uma coisa importante. Eu trouxe um confrade meu aqui, que é o Douglas, pra participar desse vídeo. Muito bom voltar aqui, mano. Uma honra. Vou falar com ele, que ele é um cara um pouquinho mais leigo nesses assuntos, pra simbolizar o ouvinte médio, entendeu? Não, pô, mas eu consigo entender os seus argumentos, tranquilamente. E você tocou num ponto muito bom, que de fato a direita, ela não... Quer dizer, a dita direita no Brasil, ela não busca esse tipo de conhecimento, acesso a essas figuras, esses símbolos aí, né? Então acaba ficando nesse ostracismo. Isso até me dá raiva, cara, porque eu tô numa universidade federal, tá cheio de esquerdistas, e os caras pegam umas figuras esquerdistas aleatórias, os caras são chatos, mas pelo menos eles pegam e falam, não, esse cara era foda, sei lá, Marighella, ou tinha um sindicalista da Era Vargas também que criticava a escola nova. Eles pegam uma figura obscura esquerdista e valorizam. Enquanto na direita os caras não valorizam porra nenhuma, eles só ficam os malucos, sentados. Eles têm símbolos, né? Eles têm símbolos, eles criam toda uma doutrina e uma sintética pra, tipo assim, induzir o cara a crer em algo, né? A crer num ideal, a crer numa... Mesmo que seja distorcido, corrompido, que seja uma merda, né? Seja um ideal de bosta, eles criam toda uma retórica em cima de figuras zoadas, de gente filha da puta, de comum arrombado, mas eles seguem aquilo ali. Na direita não existe isso, a direita de mentirada do bolsogado ali, dessa porra aí, que ai, tem que jogar nas 4 linhas, tá ok? 4 linhas é o cara. Exato. 4 linhas é o caralho, mano. Pô, você acha que o comunista lá, o socialista, o filho da puta, tiver no poder lá, você acha que ele vai fazer o que contigo, caralho? Que 4 linhas, mano? Tá maluco? Entendeu? Então, assim, não tem sentido, mano. Essa direita do Brasil aí, entre outras, né, que se dizem direita, é tudo mentirada, cara. Não tem um movimento foda de verdade pra bater nesses malucos, entendeu? Eu tô tentando pegar uma figura histórica aí pra pegar de exemplo. Por exemplo, temos aqui o Arthur Bernardes, que ele é o Bolsonaro do bem, é o Bolsonaro que deu certo. Sério? É sério, essa história. Você conhece o Arthur Bernardes, ou pelo menos um pouquinho da República Velha? Já ouviu falar? República do Café com Leite, voto de cabresto? Eu já ouvi falar, mas eu não acompanhei tudo, assim, tá ligado? Eu peguei meio por cima. Pegando por cima já é o bastante. Então, você é católico, amigo? Uhum. Beleza, então vai ser importante também. Vamos falar aqui do presidente Arthur Bernardes. Bom, vamos começar aqui. A República Velha, uma república de oligarca, né? Você conhece, né? O negócio dos coroné que dava porrada lá em pobre pra votar. Eram os filha da... Tinha uns casos aí na República Velha que era tenso. Por exemplo, os caras iam lá numa urna, votavam, tinha que anunciar o voto pro coronel não encher ele de porrada. E às vezes o coronel, na frente de todo mundo, virava a urna de voto e contava ali mesmo, na frente de geral. Aí depois ele tinha algumas vezes que um cara, sei lá, ele falou, voto do Hermes da Fonseca. Aí ele votou no Nilo Peçanha, aí ele pegava lá a ficha, Hermes da Fonseca. Cara, e foda-se. Cara, é muito coisa de Brasil mesmo, essa porra, tá ligado? Nossa. É que a República Velha era um inferno na Terra, entendeu? Mas tem ANCAP que defende, por causa que tinha menos Estado. Trancável. Mas aí... Era esse tipo de governo, as pessoas eram pobres e miseráveis e tinha muita corrupção e desgraça. A ascensão social, tipo, o pobre virar rico, essas coisas aí, era extremamente precária e difícil. Mas o Arthur Bernardes, ele é o único cara que era católico normal, porque todos eles eram de uma seita maçônica lá. E pobrinho que conseguiu ascender à presidência da República. O que, pra época, deve ter sido um puta feito, né? Já que tinha todo esse contexto aí.
E eu vou falar como exatamente ele ascendeu. Arthur Bernardes, ele era um jovenzinho normal, tranquilinho, que estudava lá num colégio católico na infância. E o pai dele era um cara de classe média, entendeu? Não era um pobre fudido, mas era um cara de classezinha média. Ele tinha um negócio lá. Teve uns momentos que o negócio não estava bem das pernas. E o Arthur Bernardes era um rapaz bonito, rapaz forte, rapaz inteligente. Então ele tentou ascender socialmente no governo privado, tipo na indústria privada, que no Brasil era bem precária. Ele ascendeu ao cargo mais alto que você podia ascender na época sem ter contatinho, porque até mesmo no governo privado tinha que ter contatinho, né? Sim. Sabe como é, né? O famoso do meu amigo. Você aí que é um industrial, um cara dono de uma fazenda aí. Pô, meu filho, cara, acabou de sair da universidade, tá sem emprego, mano. Aí o fazendeiro, putz, tá sem emprego? Caraca, eu não vou deixar de sem emprego não, trabalho na minha fazenda, pô. Aí o cara, obrigado, pô. Então, sem esse tipo de coisa. Até hoje. Normal, né? Sim. E o Arthur Bernardes, ele conseguiu sem isso o cargo mais alto que dava na época, que era conta-livros, que hoje em dia seria contador. Ele ficava lá contando as coisas das fazendas, etc. Uhum. E de boa. Ele era o cara que organizava com os malucos, tipo, a parte econômica e tudo mais. Aham. E ele era um jovem que ele era nacionalista já, ele era bem patriota. E ele viveu na época do Império do Brasil. Quando o Império do Brasil caiu, ele estava lá vivendo como conta-livros, não mudou muito porra nenhuma para a vida dele. E teve a ascensão do Floriano Peixoto, que foi o primeiro... Não dá para chamar de ditador, mas ele agiu como ditador, era tipo um presidente bem autoritário. Aham. Ele prendia gente, matava a oposição, destruía maluco, e por algum caralho de motivo muita gente gostava dele. Posso te dar um nível de quanto o pessoal gostava dele? Pode. A minha família, minha bisavó aí, ela era filha de um desses coronel aí. Ela foi largada na rua por causa de umas merda. E o cara se chamava Floriano. O maluco chamou o nome do filho dele de Floriano em homenagem ao Floriano Peixoto, de tanto que ele gostava do presidente. É sério, mano. Os caras lá dos florianistas eram tipo os vovô Bolsozap. É tipo boné do Floriano, chapéu do Floriano. Eu amo o Floriano Peixoto. Se tu falar mal do Floriano Peixoto, tinha de porrada. Era os bolsogados da época, era bom demais, mano. Enfim, aí o Arthur Bernardes, nisso ele era não necessariamente florianista, mas ele entrou pro bando do Floriano Peixoto, que era o que tava ganhando, e começou a apoiar um pouco ele nas paradas. E ele entrou na Universidade de Direito, que era o único lugar que você podia entrar para virar político. Se tu não entrasse na Universidade de Direito, especificamente de Belo Horizonte ou de São Paulo, era difícil você virar presidente. Era tipo um requisito, então, para isso. Não era na lei, né? Mas na prática era. Uhum. E como ele era um pobre fudido, ele não foi convidado pra essas lojinhas aí, tá ligado? Essas coisinhas. Maçom. Ele não foi convidado pra essas paradas aí. Porém, dentro da universidade, ele conheceu aquilo que ia ajudar ele a virar presidente da República. A sua esposa, Célia. Caramba, a Célia, ela era filha de um desses coronéis, um desses oligarcas da República Velha. Daí é aí que ele conseguiu, de fato, ter as conexões pra chegar no poder. Exato, pô. Inclusive, a mulher dele era feia com o seu caralho, mano. Puta que pariu. O cara amava muito o Brasil, mano, por causa que um dos requisitos básicos pra você casar naquela época você tinha todo dia, senão você era chamado de frouxo. Sério, mano. O cara é um herói mesmo, não tem como não. Mano, se pesquisar agora, cara, esposo da Arthur Bernardes, parece homem, mano. Esse amava muito o Brasil, cara, Dizem que ela era gente fina, né, mas era feia pro caralho. Vamos ver aqui. Pode pesquisar, o Apolo vai colocar na edição aí. Caraca, enfim, aqui. Esposa aí, Arthur Bernardes, pode pesquisar, enquanto isso eu vou falando. Então, ele conheceu a mulher, e ele era um pobre fudido, conheceu ela, chamou ela pra tomar um caldo de cana. Entendeu? Foi seduzente, mano. Ele foi tipo presidente da China lá, o Xi Jinping. Ele conseguiu o cargo dele na mesma coisa. Ele seduziu a garota propaganda do Partido Comunista Chinês.
Ursinho cu da desgraça. E o Arthur Bernardes era um rapaz bonito. Se pesquisar a imagem dele jovem, era um rapaz bonito, tipo, feio pra caralho, né, mano? Parece um homem mesmo. Meu Deus, que porra é essa? Mano, o cara amava muito o Brasil, mano. Teve que ir todo dia nessa daí. Exato. Parece Todo. Ixi, é muito amor, cara. É muito amor à pátria. Parece o Faustão de peruca isso aqui, cara. Que isso? Pra tu ver, eu acho que é realmente o maior nacionalista do Brasil, cara. O cara Não, teve que esse carar cara é essa um daí. herói. Não, só por esse fator aí. Nossa, Uhum. que isso, velho. Aí ele era um cara que, nessa época, ele era muito católico. Ele ia muito pras procissões, pros eventos religiosos, pras festinhas, pras coisas lá. Fazia parte lá das paróquias. Ele era muito religioso. Bom, ele seduziu a mulher lá, namorou com ela por 10 anos. Aí, por que 10 anos? Pra juntar dinheiro pro casamento. Eu disse, era um pobre fudido. Não, extremamente, porque, pô, o cara tem que passar por isso. É foda, né? Mas E acontece, praticamente, né? e praticamente não existia universidade pública no Brasil. Então o cara teve que fazer bico. E a mensalidade era cara pra caralho. Então ele pagou. Então ele ficava lá fazendo bico, tendo que seduzir a mulher até se formar. Ele se formou. Inclusive, um fato curioso é que ele conseguiu se formar através de uma lei que o Afonso Pena fez, que ele deu uma flexibilizada para conseguir entrar na faculdade de Direito. Então, indiretamente falando, ele é um filho do Afonso Pena, por causa que, inclusive, o Afonso Pena é um dos últimos presidentes monarquistas que a gente teve. Qual lei? Aham. Não, mas qual lei que ele fez? A lei é uma lei de número lá, tá no. Que você quer saber qual é a lei, ou caso o ouvinte tenha pesquisa que interesse, tem aí na descrição uma das biografias que é Bernardes Arthur. Você pode ver, tá lá no prefácio, que ele mostra qual foi a lei do Afonso Pena, que deu uma flexibilizada. É uma lei número alguma coisa. Interessante, mano. Mas isso que você tocou nesse ponto da monarquia também é interessante, cara, dele ter, tipo, se beneficiado por conta dos últimos presidentes que seguia essa linha. Era monarquista. Era monarquista. A gente só teve 2 presidentes da República que foram monarquistas, que foi o Rodrigues Alves e o Afonso Pena. Enfim. Bom, ele conseguiu se beneficiar disso, deu uma entrada no curso de Direito, e acho que você conhece lá a Guerra de Canudos, né, não? Mais Aquele ou menos, crime lá que os caras foram matar pobre. Mas no Brasil, quantas vezes que fizeram isso? Né? A República Velha foram lá matar uns pobrinhos que estavam vivendo lá em Canudos. E enquanto estavam mandando exército para conseguir matar o pessoal, meio que Minas Gerais ficou abandonado, entendeu? Ficou sem proteção. Exato. Então o Arthur Bernardes, ele fez parte de um exército voluntário chamado Exército Bias Monteiro, que era um grupo paramilitar que fazia segurança de Minas em caso de alguma coisa. Tipo uma guerrilha. Pra fazer a segurança, já que o exército tinha tudo lá pra Canudos. E ele ficou nessa daí. E bom, quando ele casou com a mulher, ele conseguiu finalmente, né, oficialmente, real oficial, entrar na oligarquia. O sogro dele deu uma padrinhada dele lá na cidade dele, que era Viçosa, no âmbito municipal. Conseguiu fazer ele entrar lá como jornalista do Partido Republicano Mineiro. E como ele virou jornalista, ele já estava dentro da sede do poder, ele foi só crescendo. Aí quando o sogro dele morreu, ele meio que foi o sucessor natural da família. Tomou o lugar do cara. Tomou o lugar do cara. E nisso ele conseguiu crescer no âmbito municipal, conseguiu um cargo de deputado, vereador, prefeito, através daquilo, né? O amigo do meu amigo disse que me disse. Foi ganhando influência. Foi ganhando influência até que ele virou governador de Minas Gerais. Caralho. Antes de ser presidente da República, ele foi governador de Minas. Isso aconteceu na República Velha bastante. Antes de você ser presidente, a maioria deles eram governador de Minas Gerais ou de São Paulo. Sim. Até chegar no poder, tipo, maior, né? E, bom, a presidência dele no governo de Minas foi razoavelmente tranquila. Ele conseguiu fazer algumas coisas muito boas. Entre elas, ele criou
Ele criou 39 coletorias diferentes para imposto, para conseguir fazer os impostos serem colhidos melhores, por causa que antigamente, para quem fala que a República Velha tinha muito Estado, então, tinha tão pouco Estado que eles não conseguiam fazer a coleta de impostos efetivamente. Então, eles criavam, sei lá, o imposto sobre o trigo, mas eles não conseguiam cobrar o imposto sobre o trigo, mas precisavam do dinheiro. Então, eles, para compensar, pegavam o dobro de imposto do café. Ah, sim. Eles não conseguiam arrecadar, no caso, imposto de todas as matérias que tinha, todo o produto, no caso, né? Da época. Não só produtos, todas as coisas diferentes que eles precisavam mesmo. A coletoria de imposto era feita de forma muito forte. Aham. A maioria do que o governo arrecadava era através de taxação de produto de fora. Caralho. Uhum. Quem Então, dera se bom, hoje em era. dia não conseguissem cobrar todo o imposto que os caras cobram, seria uma maravilha, né? Pô, imposto de tudo. Seria bom. Mas ele fez essas coletorias para conseguir melhorar a regulamentação lá das coisas são lá no estado de Minas Gerais, até dar uma apaziguada em alguns impostinhos lá. Uhum. E ele também construiu algumas ferrovias e infraestrutura. Outra coisa que ele criou é que ele criou a primeira lei de auxílio social para gente fudida, a gente mais pobrinha, entendeu? Que era os funcionários públicos. Era um embrião da Previdência. Na época dele era tranquilo. Sim. Isso é interessante, cara, porque tipo, se for ver, até hoje tem isso daí, só que hoje em dia é maracutaia, né? O cara faz isso aí pra ficar lá garantindo votinho, tipo o que o Lula faz lá no Nordeste, né? Aí os caras votam no cara só, vou ganhar o Bolsa Família, vou ganhar não sei o quê. Foda. Enfim, outra coisa que ele também era, eu já falei, ele era muito católico e ele deu uma aproximação da igreja com o Estado, porque antes o Estado da República Velha era extremamente anticlerical e eram muito contra a igreja católica e afins. E antes de eu ir para frente, para falar sobre ele na presidência da República, eu queria falar um pouco sobre como eram mais ou menos as ideias dele. O Arthur Bernardes, mesmo ele sendo conhecido pelo seu autoritarismo na presidência, até porque ele teve que ser, ele era um cara democrata. Sim. E por isso que ele teve a aproximação dele com a igreja, porque na época o Brasil era tipo, sei lá, 98% de católico romano, então, né, era a religião do povo, então ele queria representar a religião do povo nas leis do povo, né, normal. Sim. É a vontade popular. Ele era aquilo que eu chamo de nacionalismo democrático. Ele apoiava um governo populismo, só que da forma certa, no caso. Não necessariamente populismo, até porque ele não era uma figura populista. Ele queria que tivesse o grupo lá da democracia, que eram os políticos eleitos, etc., que eles iam seguir a vontade do povo e fazer um governo forte. Era meio que uma união entre... É o ideal democrático normal, porém com uma economia mais nacionalista. Sim. Ele foi o primeiro homem a perceber o problema da influência de capital estrangeiro no Brasil, sabe? Sabe esse negócio, sair de BBC pagando Rede Globo pra dar notícia, essas paradas aí que querendo acontecem? influenciar coisa aqui no Brasil, sendo que eles estão de fora, no caso. Exato, através de investimento estrangeiro. Tanto que ele conseguiu expulsar lá umas companhias umas companhias britânicas que estavam querendo foder Minas Gerais, nacionalizou algumas ferrovias. E além de ter nacionalizado essas ferrovias e ter fudido essas companhias lá de Minas, ele também expulsou um banco francês do governo. O governo dele de Minas Gerais, cara, é excelente. Ele também aumentou a quantidade de escolas primárias, né, e criou alguma escola primária. E nesse momento da vida dele, aconteceu uma coisa que futuramente iria se voltar um pouco contra ele, que ele criou a nova geração de oligarcas do Brasil, que era um pessoal vendo que democracia é coisa de gay. Entendeu? Ele influenciou essa galera toda a ser criada. Tipo assim, se você for muito, muito democrático, muito liberal, vai chegar uma hora que o teu inimigo, ele vai, quer dizer, vai comendo pelas bordinhas, né? Tipo o que o Comuna faz, né, hoje em dia. O cara vai ali, fica quietinho, daí... Quando você vê, o cara te engole, tá ligado? Vai ali, vai silenciosamente, quando ele vê, crau, entendeu? Ele conseguiu influenciar essa nova onda de políticos oligarcos da Zona da Mata, através de educação e afins.
Entre essa nova onda de oligarcas que surgiu graças a ele, tá lá o Francisco Campos, que foi o principal ideólogo do Estado Novo. E ele foi o cara que criou a educação no Brasil, porque antes do Francisco Campos não existia educação no Brasil, e era nada. Era Caramba, bem isso triste. é bastante interessante, cara. Ou seja, ele foi revolucionário. Assim, a gente fala. Na verdade, ele criou os caras que seriam revolucionários através das ações dele. Inclusive, outra coisa que aconteceu na época é que os movimentos nacionalistas surgiram mais ou menos no ano do governo dele, 1922. Teve a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22. Uhum. Alguns podem chegar e falar, mas teve alguma dessas coisas que aconteceram no governo do Epitácio Pessoa. Sim, teve, mas quem conseguiu indicar o Epitácio Pessoa à presidência foi também o Arthur Bernardes. Uhum. E até, que foi acho que essa parada de artes, até hoje os caras comentam, se for ver, né? Ou seja, influente até hoje, né? Sim. E que, como eu tava falando, o Epitácio Pessoa ele foi o único governante do... Único não, teve um dos poucos governantes da República Velha que era do Nordeste. Ele era da Paraíba. E ele fez acho que foi o único que fez alguma coisa. Não é nem tipo pouca coisa, não é alguma coisa. Antes não tinha porra nenhuma. Pra dar título de exemplo de quanto a região Nordeste era abandonada, teve a Grande Seca. Acho que você conhece, né? Aquele quadro lá que é umas crianças secas, etc. Aquele livrão lá, o Vidas Secas. Então, aquilo se passa na época da Grande Fome do Nordeste. Que teve uma grande fome lá, seca, gente passando fome. Aí foram perguntar pro presidente da época, que era o Venceslau Braz, o que ele ia fazer sobre isso. Ele chegou e disse: não posso fazer nada. Caralho, tacou foda-se. Exato, tacou foda-se. O pessoal passava fome, tinha que vir às vezes a pé do Nordeste, lá da Bahia até Rio de Janeiro, São Paulo. Mas até hoje, até hoje os caras fazem isso. Hoje em dia eles têm trem, né? Hoje em dia eles têm rodovia, essas coisas. Na época era pé mesmo. Só que, então, tipo, hoje em dia já são tão fodidos lá, né? Por conta dessa porra que tá o Brasil. Eu fico imaginando na época, né? Que tinha muito mais recurso, né? Os caras não tinham acesso a nada. O pessoal vivia as traças na República Velha. O governo não fazia nada, entendeu? Deixava a gente passando fome, foda-se. Uhum. Tem um outro livro bom que fala sobre isso, que é o Cortiço, que ele mostra como vivia a grande massa da pobraiada do Brasil nos cortiços. República Velha era o inferno na Terra. Sim. Enfim. Era tipo uma Venezuela de hoje, basicamente. Venezuela? Acho que era mais a Nicarágua. Nicarágua? É. Entendi. Era mais a Nicarágua, porque a Venezuela, pelo menos eu acho que não mata padre. Eu acredito que pode matar sim lá, porque sabe que o cara é um filho da puta do caralho, um arrombado. Mas o Maduro é evangélico. Ah, é? Caralho, ele é. Disso, mano. Inclusive, se você pegar aquele desenho dele lá, o Super Maduro, que é ele contra o Elon Musk, tem uma parte lá que é ele, entendeu? Ele pega uma cruz e ele tá lá com uma bíblia lá dos pastores evangélicos venezuelanos, exorcizando o Elon Musk. Caralho, mano, quem diria? Não entendendo. Essa eu não imaginava. Caralho. O Maduro é evangélico. Nossa. Enfim. Tu pode precisar agora que tu acha, tem ele fazendo culto lá na assembleia dele, essas porra. Continuando, essa geração toda do pessoal que seria os antropólogos do Brasil, gente de Estado autoritário, pessoas que iam voltar para a memória imperial do Brasil, surgiu mais ou menos do embrião da política dele, da Zona da Mata, com essa nova onda de oligarcas que queriam pensar, sair do liberalismo, tentar fazer um Estado que faz alguma coisa. Uhum. Era o pessoal do Estado autoritário. Muito desse pessoal se deve à existência graças ao menino Arthur, direta ou indiretamente. Teve o centenário da independência, que voltou o corpo do Dom Pedro II e da Teresa Cristina para o Brasil. Coisas boas. Enfim, agora bora sair da parte de governo de Minas. Ele indicou Epitácio Pessoa e, curiosamente, ele também tinha indicado o Hermes da Fonseca, que depois viraria seu maior inimigo. E Arthur Bernardes, quando ele chegou na presidência da República, não foi algo pacífico. Acho que foi a eleição mais problemática que teve da República Velha, que o exército não gostava do Arthur. Não gostava mesmo.
queriam impedir ele de chegar no poder, no caso. Sim, os tenentistas. Tinha até uma frase famosa que era algo do tipo: se o presidente for. O presidente não deve ser eleito. Se eleito, não deve tomar posse. Se tomar posse, não deve governar. Uhum. É como eu falei, ele é o Bolsonaro que deu certo. Os caras tentaram derrubar o governo dele e não foi igual ao Bolsonaro, que os caras só ficavam na canetinha. Foi na porrada mesmo. Teve uma coisa lá chamada Coluna da Morte, que foi um movimento tenentista que os caras marcharam, tinha comunista, tinha um monte de gente daquela merda, tentando ir lá pra depor o Arthur Bernardes, fazer baderna, mataram um monte de gente. E o Arthur Bernardes, em vez de ser o frouxonário da vida, ele fez o seguinte, decretou estado de sítio. Ele bateu no peito mesmo, né? Exato, bateu no peito, decretou estado de sítio e mandou o exército encher todo mundo de porrada. Caralho. Não só isso, ele bombardeou São Paulo e vai a Bahia. Caralho. Ô, louco. Ou seja, ele fez isso porque ele viu que se ele deixasse quieto, os caras iam fuder ele, literalmente. Os caras iam pegar e acabar com ele de vez. Ele bombardeou mais ou menos São Paulo e a Bahia por causa que os tenentistas tinham metralhadoras, carros, canhões. Entendeu? Era o exército. Guerra mesmo. Era literalmente uma guerra civil que tinha começado no governo dele. E tudo isso aconteceu graças ao Hermes da Fonseca, porque o Hermes da Fonseca, quando o Arthur Bernardes entrou na presidência, ele fez uma carta falsa. Uhum. Era uma carta falsa, fingindo ser o Arthur Bernardes, falando mal do exército, dizendo que ia tirar poder deles, que eles são filhos da puta. Aqui naquela época não era hoje em dia, que era o clube militar, nota de repúdio. Na época, se tu fizesse merda, o exército ia te encher de porra. O exército ia esculachar o cara, não tinha essa putaria que tem hoje. Hoje em dia, o exército hoje em dia, notinha de repúdio do clube militar. Na época, se você tentasse foder o exército, eles iam lá e na porrada. Você chega... Hoje em dia, tivesse uma guerra, a primeira bomba que caísse no Brasil, os caras já saiam correndo já, o exército aí. Mas aí o presidente da república lá, Arthur Bernardes, ele botou estado de sítio e ele fez algo... E bom, ele não conseguiu fazer tudo o que ele queria, porque o estado de sítio não conseguiu acabar, porque tinha revolta toda hora. Revolta. Foi 4 anos de revolta. Caralho. Ele até mesmo durante uma entrevista disse que ele até faria mais coisas, mas o problema é que tinha tanta revolta, tanta crise, tanta gente tentando dar golpe nele, ele não conseguia governar. Ele gastava o tempo com isso, prevenindo que desse merda, e dele não conseguia desenvolver as paradas que ele queria fazer de fato. Exato. Aí o presidente da república lá, o Arthur Bernardes, ele não conseguiu fazer tantas coisas que ele fez, porém, ele fez algumas coisas boas. Uhum. Posso primeiro falar a relação dele com a igreja. O bispo da época, que era o maior membro da hierarquia eclesiástica, era Dom Sebastião Leme. Dom Sebastião Leme, ele tinha relações cordiais com o Arthur Bernardes, que almoçava na mesa dele. Inclusive, o Arthur Bernardes, eu acho que foi o último grande catequizador, porque ele dava dinheiro público lá pros bispos ir lá catequizar índio, lá na Amazônia. Ele incentivava, no caso. Sim, ele decretou também que um feriado religioso também virar feriado público. Ele fez uma aproximação direta com a igreja, com o clero católico. E tinha muita amizade nesse sentido. Porém, o Arthur Bernardes não foi perfeito nessa administração dele. Uhum. Com a igreja. Aconteceu um pequeno problema. Sabe esses revoltosos aí que estavam tentando dar golpe? Sim. Tinha alguns deles que fugiam e alguns membros da igreja ajudavam eles. Caralho, sacanagem. Porque a igreja ajuda quem precisa, entendeu? Aí eles ajudavam os caras lá, até porque algumas vezes o Arthur Bernardes fazia umas prisões injustas. E, bom, o Arthur Bernardes, ele viu isso, ele ficou sentido. E ele fez uma reforma. Os caras estão ajudando os malucos. Exato, ele ficou sentido. Aí quando ele foi fazer uma reforma na Constituição, mudar a Constituição para poder flexibilizar o estado de sítio, conseguir melhorar algumas coisinhas lá. Bom, não deu. A igreja do Dom Sebastião Leme, ele queria fazer parte lá da reforma para conseguir fazer umas leizinhas bacanas. Infelizmente, no entanto, o Arthur Bernardes ele deu uma vetada, que ele ficou sentido com essa ação dele. Uhum.
Ele quis Pro dar ouvinte aí uma que... limitada no que os caras estavam fazendo. Estavam dando, tipo assim, dando muita chance pros malucos lá que tava contra ele, tipo, meio que se estruturar, né, e tal. É, pra ouvinte aí que é rádio trágica começar a ficar putaço, falar mal do Arthur Bernardes, falar que ele é filha da puta, que ele é maçom, que ele é isso. Só avisando aqui, claro, né, que o Arthur Bernardes, depois desse evento, quando ele já não era mais presidente, quando já tinha até acabado a Era Vargas, ele foi lá pro Dom Sebastião Leme e pediu desculpa, falou que ele tava errado, que ele não devia ter feito isso, que ele não devia ter ido pro Humilde, pragmatismo. Ele pediu humilde. desculpa, ele falou que na época ele não era católico tão praticante. É que a jornada dele é assim, ele era jovem, ele era muito católico, no governo de Minas ele ficou ficando menos, aí quando ele foi presidente da República ele era bem católico, mas não era tão praticante assim, aí depois que ele virou presidente, saiu da presidência, ele voltou a ser radical. Ou seja, tipo assim, ele foi se afastando, depois ele, de fato, ele se reencontrou, no caso. Exato, aí ele pediu desculpa pro Dom Sebastião Leme falou, não, de boa, tranquilo, acontece, a gente também vacilou. Isso é interessante, cara. Uhum. E, bom, eu acho que foi o presidente mais católico mesmo que o Brasil teve. Acho que ele e o Médici. Tanto que eu já falei, ele dava dinheiro para a igreja, fez uma aproximação por causa que era aquele ideal dele democrático. Inclusive tem um discurso dele, que ele fala que as nações deveriam se unir em nome de uma fraternidade cristã. Caralho. Que loucura, né? Deixa eu pegar aqui para ver se eu acho. Ah, tá aqui o texto. O Brasil honra sempre na devida conta e é muito sensível a essas provas de simpatia e amizade que outras nações frequentemente lhe testemunham. E as quais, por seu lado, retribui com sincera efusão o desvanecimento, e as quais, ao seu lado, retribui. Procuramos honrar lealmente o conceito, trabalhando com afinco em favor da paz, que é a melhor garantia do progresso de todos os povos. Podeis assegurar aos vossos augustos soberanos e governos que em minhas preocupações como chefe de Estado nenhuma será mais constante do que essa, os vínculos de solidariedade internacional que cada vez mais se prendem mais através de todas as vicissitudes. Vão felizmente estabelecemos na humanidade a segurança do futuro melhor, que criou ao mesmo tempo uma humanidade e segurança para aumentar e fortalecer todos eles o sentimento de cordialidade. Vou botar aqui 3 pontinhos, né? As nações da América, em razão da sua própria juventude, estão ainda pouco indentes do mal, ou não sentiriam, por enquanto, em toda a sua tremenda extensão, perigo da propaganda maligna. Mas nem por isso empreendemos menos a necessidade de colaborar ativamente com naquela união não perfeita, como quem disse nosso intérprete. Devemos fazer uma liga de todos os países em um coração único e um laço de fraternidade cristã. Ou seja, de fato era o ideal do cara, né? Ele tinha essa ideia aí. Sim. Mesmo ele falando que os países deveriam se unir em uma fraternidade cristã, ele também saiu da Liga das Nações. E, bom, a Liga das Nações era um grupo meio que uma proto-ONU, e ele fez muito certo em sair de lá. Por que ele fez certo? Eu não vou falar porque eu não quero pagar uma cesta básica. Cesta básica tá cara. Cesta básica tá cara. Então, se você quiser saber, você pesquisa agora no Google. Arthur Bernardes, Liga das Nações PDF. Vou pedir para Apolo colocar na tela aí o nome do texto. Esse texto explica bem por quê. Aí você que lê. Para contextualizar, né, pessoal? Você que lê aí. Eu não quero pagar cesta básica. Cesta básica é cara. Enfim, ele ficou o governo todo dele em estado de sítio e não conseguiu fazer tanta coisa. A economia dele foi mais ou menos, não foi ruim. Ele conseguiu fazer coisas boas na primeira metade do governo e foi ficando cada vez mais complicado. Então ele conseguiu entregar um resultado mais ou menos, porém, no quesito social, ele conseguiu fazer muitas coisas. Tipo o que, por exemplo? Deixa eu pegar aqui. O Arthur Bernardes, ele, vendo os problemas sociais que estava tendo aqui no Brasil, etc., ele fez uma lei em fevereiro de 1923, promulgou o decreto no Congresso que ficou conhecido como Lei Eloy Chaves, determinando que deveriam existir aposentadorias, né, contribuições dos empregados e dos patrões para conseguir uma funcionária se aposentar,
Uhum. em cada uma das ferrovias do Brasil, e essa medida foi se estendendo para todos os tipos de empresa do Brasil, mais ou menos. Ele também criou o Conselho Nacional do Trabalho, órgão consultivo para as questões de jornada de trabalho, esquema de remuneração, contratos coletivos, acidentes de trabalho, sabe essas coisinhas aí? Ou Ele que seja, deu uma ele criada. influenciou até, tipo, por direto ou indiretamente, leis modernas que a gente tem hoje em dia até, nesse quesito de Sim, CLT, de trabalho, de sim, aposentadoria, mesmo etc. que o Getúlio Vargas e o Bernardo sejam figuras bastante opostas e antagônicas, eles tiveram medidas muito parecidas, algumas Uhum. delas. Deixa eu pegar aqui. Outra coisa também que ele também fez foi a Lei de Proteção aos Delinquentes e Abandonados, que proibia menores de 12 anos a trabalhar, em 1925, né? Ele Caramba. também criou um posto curador especial para acidente de trabalho, para conseguir fazer assistência médica gratuita a vítimas de acidente no trabalho. Uhum. Ele também criou uma lei que obrigava os estabelecimentos comerciais e indústrias a conceder aos empregados anualmente 15 dias de férias pagas. Puta que pariu, mano. Que inferno na Terra trabalhando naquele lugar. Caralho, que inferno na Terra de viver. Era república. Ah, isso daí é o governo bom do ANCAP, cara. Pô, aí sim, hein? O cara adora Teve que zangar. fazer Então, lei pro cara ter 15 dias de folga paga no Brasil. Porra, aí sim, hein? incrível. Geralmente o que eu vejo o pessoal falando é que os caras são ANCAP no Brasil, porque o Brasil é um país ferrado, né? Agora, se levar os caras pra um país bom, um país foda, aí o cara na hora já deixar de ser ANCAP. Você escuta muito esse Não, ele maluco ia falando. chegar e falar que esse país é ANCAP. É Tem isso aí. igual mamãe fala, não, mamãe fala não, o Mamãe Ideias Ucrânia. Radicais fala que os Estados Unidos era ANCAP. Porra, era assim, cara, pra caralho. Meu Deus, não era não, pô. O cara é Era pra, doidão, car... mano. era pra caralho, mano. Era pra caralho, mano. Não, até hoje é. Não é era, até hoje. Até hoje não é nem como se existisse literalmente lei que proíbe você fazer uma reforma dentro da tua própria casa. Caralho, Não tô nem brincando. Se você quiser quebrar uma parede dentro da própria casa, o governo tem que autorizar. incrível. Puta que pariu. Enfim, tô falando só uma das leis, tem um monte de outras coisas assim, enfim. Bom, agora bora pegar o Arthur Bernardes pós-presidência. O Arthur Bernardes, quando ele fez isso daí, o Francisco Campos e muitas pessoas do pensamento autoritário e nacionalista do Brasil apoiaram ele, até porque ele era uma figura digna de apoio, ainda é. E ele conseguiu manter mais ou menos a ordem, deu uma mogada nos tenentistas. Porém, quando ele saiu da presidência, chegou teve lá a Aliança Liberal do Washington Luiz e ele voltou a ser liberal, voltou a ser filha da puta, fazer merda, padrão que tinha na República Corrompeu. Velha. Não é que se corrompeu, é que ele era da oligarquia da República Velha. O Arthur Bernardes era o diferencial. O pessoal lá era filha da puta, entendeu? Uhum. Ele que era o Ele era bonzinho. exceção, no caso. Ele era a exceção. O Arthur Bernardes, ele não era necessariamente jogar pelas quatro linhas, ele queria manter a ordem a todo custo, mas não queria quebrar a ordem, que era a ordem da Ele era República Velha, a um lei. punho de ferro, no caso. Ele não queria que virasse uma putaria. Ele queria que tivesse Exato. uma linha de ordem, no caso. Uhum. E agora vamos pegar aqui a parte mais indefensávelzinha do Arthur Bernardes, que foi que ele ajudou a constitucionalista de 32 e foi contra a ascensão do Getúlio Vargas ao poder e etc. Que é a parte mais merda da carreira dele. Mas eu vou explicar por que ele fez isso. Uhum. Inclusive, outra coisa engraçada que eu posso contar aqui é um fun fact. Quando o Arthur Bernardes ele era presidente, o Getúlio Vargas fez um discurso na Câmara dos Deputados chamando ele de autoritário, que autoritarismo é muito feio. Caralho. É um fun Foda, mano. fact aí, engraçado. Foda. Cara, inclusive, mano, tem um dos textos aqui que eu tô usando de fonte, que é sobre o estado de sítio, que ele dá muitos indícios que o Arthur Bernardes ele não era a favor de autoritarismo. Por exemplo, o governo dele quase todo foi em estado de sítio. Mas teve um período de 6 meses que não foi, por causa que não tinha revolta. Ele fazia estado de sítio para combater as revoltas. Não era porque ele era uma pessoa que Ele gostava não do era a autoritarismo. favor, ele fazia porque ele era obrigado a fazer. Eu entendo Exato, pô. Se perfeitamente. ele fosse um cara autoritário e foda-se, ele podia ter ficado em estado de sítio o governo inteiro, mas teve um período lá de 6 meses que ele deu uma paradinha. Uhum. Tem Ele lógica, não. mano. Faz sentido. Né? Enfim.
E também tem outra coisa aqui que é intancável, mano, que o Arthur Bernardes, ele fez um desses campos aí, sabe? Esses campos aí pra... Ah, mano, que paraíso na Terra. Ele botou artista, botou pessoal aí que era gamado na França. Imagina você criar um campo aí de batatas, entendeu? De cenoura, de plantação, você botar um monte de Ian Neves lá pra trabalhar. Caralho, mano. Então, na época, foi o que ele fez isso. Ele criou um campo de Foda. Cleveland. Que ele botou esses malucos aí, artistinha, entendeu? Ideólogos. O cara pegou os maconheiros e botou pra trabalhar. Herói. Pegou os maconheiros, botou pra trabalhar no Caralho. campo de Cleveland. Porra, mano, que paraíso na Terra. Mano, e esse texto mesmo, cara, o cara que é contra ele, quando ele tá falando do estado de sítio, ele começa a dar uns exageros do caralho. Por exemplo, Tipo, que, o Arthur Bernardes, ele é um demônio mesmo. Pra você ver o nível, ele prendeu 200 pessoas. Que crime. Porra, uau, 200 pior, pessoas. Os caras aplaudem. Não, é tipo assim, caralho, ele prendeu 200 pessoas que estavam com armas, tentando dar golpe de Estado. Caralho, é o diabo mesmo. O próprio Maduro que a gente citou antes é 1000 vezes pior que isso, os caras aplaudem, uma contradição muito engraçada. Né? Nem Mao Zedong era tão cruel, né, cara? Ai, cara. Enfim, vai, bora pra próxima presidência. Mas eu consigo entender perfeitamente o cara querer ser autoritário em alguns contextos, porque tem contexto, mano, que você vê gente filha da puta, gente arrombada. Até hoje em dia, não é só na questão da época, até hoje em dia em outros contextos também. Assim, se você dá muita liberdade, mano, você sabe que a pessoa faz merda, que a pessoa defende gente bizarra, coisa bizarra, a pessoa vai corromper outras pessoas, né? Então você tem que ser um pouco autoritário, pelo menos, pra frear isso aí, né? Tem uma música do Getúlio Vargas que é assim: se eu fosse o Getúlio, mandava metade dessa gente pra lavoura. Enquanto isso, o Arthur Bernardes realmente mandou metade dessa gente pra lavoura. Ele falou e fez. Cara, falou e fez, se aproximou com a igreja, fez umas políticas nacionalistas, ele deu uma freada maior do capital estrangeiro no Brasil, criou umas leis trabalhistas que foram o embrião das políticas do Vargas, e deu uma pacificada. Porém, sim, os tenentistas acabaram ganhando não dele, mas do Washington Luiz, que foi o sucessor dele. Porque o Washington Luiz era um merdeiro de marca maior. Sim. Ele decidiu quebrar o acordo do café com leite. E a nova geração de oligarcas, do pessoal lá do pensamento autoritário, você sabe esse pessoal aí que o Arthur Bernardes criou, que eu falei no passado? Uhum. Por exemplo, Francisco Campos, etc. Eles acabaram se juntando com os tenentistas, que curiosamente tentaram dar golpe no Arthur Bernardes. E eles acabaram vencendo e deram um golpe. Aí o Getúlio Vargas ascendeu ao poder. Sacanagem, cara. Ou seja, é um monstro que acabou engolindo ele, mano. Pro Brasil foi bom, porque eu já falei, curiosamente, mesmo que os dois sejam de ideologias opostas, muitas das políticas e ideias do Arthur Bernardes, o Getúlio Vargas Ele seguiu, né? Acabou fazendo. Mas eles eram opostos por questões da vida, né? Sim. E, bom, por causa disso, também temos que entender como era o Arthur Bernardes. Ele era um democrata e o pessoal do pensamento autoritário não era democrata. O Brasil não tinha Constituição e o Arthur Bernardes era um cara da ordem, ele não ia querer deixar o Brasil a ser governado por decreto por meia dúzia de milico broxa. Então ele acabou entrando na Constitucionalista de 32. Mesmo a Constitucionalista de 32 sendo um movimento merda, que não tem absolutamente nada de grandioso para celebrar, ele acabou entrando no movimento dos caras. Basicamente, a Constitucionalista foi a resistência da oligarquia que queria permanecer no poder, sabe? Os coronéis, filha da puta. Uhum. Foi a resistência dele para permanecer no poder, né? Porque eu amo dinheiro, eu amo poder. E não deu muito certo. Eles foram derrotados pela Legião Mineira, que já foi bem falado pelo Lorde Supremo nesse canal. Ela foi lá, a Legião Mineira deu porrada em todo mundo, conseguiu pegar alguns dos oligarcas que eram mais salváveis e botar lá no governo. Infelizmente, como o Arthur Bernardes estava fazendo parte desse movimento de boiola, ele acabou, né, sendo punido também. Então ele teve que ser exilado para fora do Brasil. Caralho, foda. Mesmo ele sendo nacionalista, etc. Aí na volta dele
para o Brasil. Infelizmente, ele entrou para a UDN, que era o movimento daquele Carlos Lacerda lá, que também é outro corno. Porém, você tem que lembrar como é o Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes, ele é o cara que ele quer entrar no grupinho dos caras que estão no poder para fazer o bem. Uhum. A UDN, querendo ou não, ela ia entrar no poder alguma hora ou outra, na cabeça do Bernardes, era o PDT e a UDN. Ele não podia entrar no PDT por razões óbvias, então ele entrou na UDN. E ele virou deputado. E no cargo dele de deputado, ele fez coisas muito boas pro Brasil também. Ele foi, eu acho que, um dos primeiros a impedir a internacionalização da Amazônia. Caralho. Teve um projeto lá dos Estados Unidos que eles queriam internacionalizar a Amazônia. A mídia, ninguém falava nada. O Arthur Bernardes teve que fazer praticamente sozinho o trabalho lá de recolher assinatura, pedir negócio, pra mandar os caras pra fora. Não, e até hoje eles fazem isso, você vê que coisa louca, né, cara? Desde essa época os caras já tinham essas putarias já. É, mano, as coisas... Muita coisa não mudou, infelizmente. Uhum. Agora, né? Meio que a gente deu um regresso pra época da República Velha hoje em dia. Sim. Mas teve uns governos bacanas. Teve lá o Estado Novo do Getúlio, teve o governo do Hermes da Fonseca, teve o Rodrigues Alves, teve a ditadura militar. Teve umas coisas bacanas. Pra reprimir comuna. O pessoal não fala isso. Exato. Você vê na mídia, você vê nas escolas, ninguém fala isso. O cara não fala que foi pra reprimir guerrilha de comuna. Exato. Aí o Arthur Bernardes foi lá, deu uma coisinha lá, inclusive Apolo, se tu quiser tu pode pegar trechos, eu te mandei no privado aí coisa do discurso do Arthur Bernardes e pode colocar aí ele falando. Ele fez um discurso lá contra a internacionalização e também para manter o petróleo é nosso. Aí depois da ditadura militar, o Arthur Bernardes ficou uma figura mais ou menos, entendeu? Tranquilão, na dele. Um pouquinho decaída. E até que ele morreu. Mas ele foi um dos primeiros nacionalistas do Brasil. Muitas coisas que a gente tem, a gente deve a ele. E ele foi o embrião de muitas das políticas nacionalistas que aconteceram no futuro. Podemos dizer que ele foi o primeiro presidente nacionalista do Brasil. Ele não era perfeito, né? Ele era republicano, ele era florianista. Tinha as falhas dele também. Exato, mas ele foi, acho que o melhor. Inclusive, eu acho que, cara, meu Sweet Dream, mano. O Arthur Bernardes, ele chega lá no estado de sítio, ele vai lá convencer todo mundo, fala, não, eu tenho que fazer o que eu quero, vou fazer as minhas reformas, os tenentistas não vão chegar no poder, eu vou dar o golpe, eu me autorizo. Entendeu? Eu próprio me autorizo, ele vai lá, dá o golpe, e ele fica no poder. Ele ter feito políticas econômicas e sociais, etc., é muito melhor que o Getúlio, eu acho. Apesar de muitas das coisas que eles fizeram foram bem parecidas. Seria um cenário interessante, né? Que acontecesse nem só para ver como é que seria as diferenças que teria ou não, meu Sweet Dream mesmo, cara, se o Império do Brasil não cai, ele ia acabar virando primeiro-ministro, querendo ou não, porque sabe o sogro dele, que era da República Velha? Uhum. O cara já era senador na época do Império. Caramba, velho. Pô, então acho que mesmo tinha Império... poder, né? Mano, acho que se ele tivesse o Império continuado, ele teria conseguido chegar com a primeiro-ministro e fazer as putarias que ele queria. Caramba. Teria sido um cenário interessante, né? Ele também talvez tivesse até apoiado os integralistas lá no poder, que também é bacana. Mas infelizmente, não aconteceu, né? Isso daí é mais fanfic. O que devemos fazer é valorizar a figura do Arthur Bernardes como uma boa pessoa, como eu disse já antes, compartilhem o vídeo lá nos teus grupos de Telegram, Zap, essas porra. E Twitter. E esse documentáriozinho que eu fiz. Obrigado. Quer falar alguma coisinha, Douglas? Bem interessante, mano. Não, acho que é exatamente o que nem se falou, né? Trouxe bons pontos, você contextualizou, né? O pessoal. Porque, querendo ou não, tem muita gente que não sabe desse background, dessa história toda aí. É bastante importante trazer esse tipo de conhecimento, essas informações aí pra galera, eu acho. Eu tenho um quadro do Arthur Bernardes aqui na minha quarta. Caramba. Enfim, é isso aqui. Plus Ultra. Deus abençoe. Tchau, tchau.